Bom dia. São 12 horas e 40 minutos do dia 21 de maio, na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar irregularidades na prestação de serviço das concessionárias de energia elétrica Enel e Light, Serviço de Eletricidade S.A. Contando com a presença aqui da doutora Juliana Moia, especialista institucional de relacionamentos, do Proteste, o senhor Maurício Santos Condessa, do Inmetro, da Diretoria Metrologia Legal do Inmetro, e do senhor Márcio Almeida. Nós estamos aguardando a presença dos demais deputados, que já estiveram aqui, mas, por conta do atraso da primeira audiência pública, eles voltaram ao gabinete, estamos aguardando eles chegarem. Mas vou dar o início para que nós comecemos a nossa audiência. Nós já fizemos uma ouvitiva aqui com o PROCON, com a Defensoria Pública, com a comissão aqui da Assembleia Legislativa de Defesa do Consumidor, que é presidida pelo deputado Fábio Silva, que é um relator aqui nessa CPI, responsável só pelas questões dos TOIs da Light. Fizemos uma ouvitiva junto com a Comissão de Minas e Energia, com a empresa Light, que mandou 2 diretores, 2 representantes, na verdade. Eu senti a ausência de um presidente, de um diretor da concessionária, e fizemos uma com a Enel, aqui também, que foi a última audiência, em que eles apresentaram um mundo florido, né? Uma realidade que não é a realidade que nós acompanhamos no Estado. Quero anunciar aqui a presença da nossa deputada Mônica Francisco, membro dessa CPI. Obrigada, Mônica. Nós estamos aqui com o Proteste, o Inmetro, a senhora Juliana e o senhor Maurício, e o senhor Márcio Almeida. Vou passar a palavra, então, para o Proteste, e depois nós fazemos as considerações. Sim, deputada Mônica. Muito boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, presidenta, pela questão de ordem. É que daqui a pouquinho eu vou ter que me ausentar. Então, eu não sei quanto tempo a gente vai estar aqui em CPI, por conta da reunião do Colégio de Líderes. Sim. Então, só para lembrar Vossa Excelência. Ok, obrigada. Muito obrigada. Deputada. Hoje é uma audiência mais rápida, porque são só 2 representantes. Eu também preciso participar da reunião de Colégio de Líderes. Então, vou passar a fala, para a senhora Juliana, do Proteste. Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradeço imensamente a oportunidade da Proteste estar aqui e participar dessa importantíssima CPI por iniciativa da deputada Zeidan. Para nós é uma oportunidade excelente a articulação tanto com o governo quanto com o Poder Legislativo, sempre que nós pudermos trazer a voz do consumidor para os poderes que regem a nossa vida, são oportunidades extremamente importantes para o nosso trabalho. Primeiro, eu queria esclarecer um pouco qual é o âmbito do nosso trabalho, porque a nossa participação nesse tema, né? A Proteste é uma ONG, uma associação de consumidores, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, que conta hoje com mais de 250 mil associados aqui no Brasil. A nossa atuação não se restringe ao Brasil, na verdade, faz parte de uma família de instituições com matriz na Bélgica. Então, na totalidade, a nossa atuação global atinge cerca de 11 milhões de consumidores em todo o mundo, principalmente na Europa. Sabemos que já houve aqui a oitiva de outros representantes dos consumidores, né, nomeadamente os PROCONs, que têm um universo muito maior de reclamações e de situações denunciadas em todo o Brasil do que nós, enquanto associação do terceiro setor. O que nos foi pedido para trazer aqui foram informações sobre o nosso trabalho e aquilo que nós identificamos do consumidor carioca, as dificuldades que ele tem, seja na prestação de serviço, seja nas reclamações que apresentam, mas queria deixar claro que o nosso universo é bem mais restrito do que aquele que já foi trazido aqui, pelo menos pelo PROCON e Defensoria. Né? O que nós pudemos apurar
é que só no ano passado nós recebemos quase 700 reclamações de consumidores sobre os serviços de energia elétrica. Nós sabemos que nos PROCONs de todo o Brasil, as prestadoras de energia são as empresas das mais reclamadas aqui no Brasil, né? É um serviço que vem em 4º lugar no número de reclamações. E no nosso universo de associação do terceiro setor também isso se reproduz, né? Só fica atrás mesmo dos serviços de telecomunicações. E as reclamações que nós recebemos são das mais variadas, desde a interrupção no fornecimento do serviço sem justificativa, cobranças indevidas, cobranças a mais, falta de justificativa no valor que chega para o consumidor. E nós sentimos muito que o consumidor, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tem essa característica que, além de sofrer com a prestação do serviço, não ter um serviço adequado, paga um dos valores mais altos do Brasil e ainda sofre de novo no momento de efetuar uma reclamação. Os canais são muito restritos, o consumidor não consegue acessar as empresas da forma que deveria, não consegue expor o seu problema e muito menos obter uma resolução em tempo útil. A Proteste tem um portal de reclamações. Nós fazemos a intermediação sempre que um consumidor tem um problema, seja ele associado ou não, ele pode, através do nosso site, efetuar uma reclamação. Essa reclamação é enviada à empresa responsável, né? Então, eu trouxe 10 reclamações diferentes, que nós fizemos uma triagem de 10 reclamações recebidas no ano de 2019 de consumidores cariocas. Eu trouxe para que todos possam ver e para ser juntada ao processo da CPI, para que tenham uma noção daquilo que nos chega do consumidor aqui no Rio de Janeiro e a forma como essas situações têm sido resolvidas pelas empresas. A realidade é que a maioria delas não resolvida, não chega a ter nenhuma resposta por parte das empresas. E isso nós conseguimos notar também pelos desdobramentos que cada reclamação tem através do nosso site. Paralelamente a isso, eu queria destacar que no ano de 2007 nós fizemos uma pesquisa, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, para identificar outras falhas na prestação de serviço, não só aquelas que os consumidores nos denunciam, como a falha na energia que chega à residência ou à empresa dos consumidores, né? Mas também outras situações, como risco de queda de árvores por conta da instalação precária da fiação elétrica, gatos, né, instalações clandestinas que não são apuradas, não são desligadas e causam um risco muito elevado de incêndio, para além de terem uma consequência que é a cobrança dos consumidores que pagam regularmente, né? Nós sabemos que esses desvios de energia depois são cobrados daqueles consumidores que cumprem regularmente com suas obrigações. E, em resumo, nós verificamos aqui no Rio de Janeiro 118 postes por toda a cidade, na capital, né? E pelo menos metade apresentavam algum problema. E são situações que nos mostram que, para além da falha no serviço prestado, também há uma grande falha de fiscalização e falha na correção desse tipo de situação que pode causar muitos transtornos, tanto à segurança como transtornos financeiros também ao consumidor carioca. Esse estudo eu também trouxe impresso, não sei se querem aprofundar em algum aspecto. E, paralelamente, quer dizer, em consequência de tudo isso, o que nós identificamos é o que é possível fazer, depois, em consequência de tudo que for discutido no âmbito dessa CPI, em âmbito estadual, aqui no Rio de Janeiro, os passos que são necessários, né? Nós identificamos que é mesmo preciso ter uma informação adequada ao consumidor, seja através dos serviços públicos ou dos serviços privados, e aqui no âmbito dessa CPI, um resultado que seria muito desejável seria esse, da ampliação da informação que chega ao consumidor, chega a informação dos canais de denúncia que o consumidor tem para chegar às empresas, para conseguir alguma intermediação entre o problema que ele apresenta para a empresa e uma resposta adequada que ele tem que obter. Depois, o aumento da fiscalização, também nós identificamos que é muito necessário, identificar em âmbito estadual quem é responsável por fiscalizar, como é feita essa fiscalização e em que âmbito, para que os esforços sejam conjuntos e consiga mesmo haver uma identificação mais ampla dos problemas maiores e assim a sua resolução. E, por fim, sem dúvidas, a melhoria da legislação, né? Em âmbito estadual, nós sabemos que existem projetos de lei em tramitação, alguns já se arrastam há mais de uma legislatura, não é? E tentam regular algumas questões muito importantes do setor da energia, mas nós sabemos que, em âmbito estadual, também é possível que haja muitas melhorias, e é com isso que nós queremos também contribuir. Eu fiz uma exposição muito breve. Caso queiram se aprofundar em algum desses aspectos que eu trouxe material impresso que eu posso fazer circular
e posso deixar aqui também para que seja anexado ao processo da CPI. Obrigada. Obrigada, senhora Juliana. A deputada Mônica, que tem que se ausentar, quer fazer alguma consideração, pergunta, protesto? Não. Por enquanto, eu gostaria de ouvir, então, a posição seguinte, e aí, em seguida, se houver alguma incidência que a gente queira fazer, a gente faz e sai. Obrigada, presidente. Mas pode ficar para após as falas, senhora Juliana, eu ia fazer um questionamento em relação ao protesto, diferenciando se há algum diferenciador entre Light e Enia, que são as duas concessionárias, são regiões diferentes. Se tem números que qualifiquem isso, né? Quem está no ranking das reclamações e quais as principais reclamações? Nós não fizemos esse levantamento por empresa, mas é possível fazer também. No nosso site, o acesso a essa informação é até bastante simples. É só colocar lá o nome da empresa e vão aparecer todas as reclamações que tem relativamente a essa empresa. Então, eu posso ver com a equipe técnica da Proteste se é possível, em 2018 ou até agora, entre janeiro e maio de 2019, saber qual é a empresa mais reclamada e no que consistem as reclamações, maioritariamente. Okay, obrigada. Vou passar a palavra ao senhor Maurício Santos, Condessa, do Inmetro. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Também agradecer o convite feito à senhora presidente do Inmetro, a senhora Ângela Flores, não pôde vir, e o nosso diretor de metrologia legal, o senhor Marcos Trevisan, também não pôde, os dois estão reunidos nesse momento, então solicitaram a mim que aqui viesse representando eles. Agradecer a Vossa Excelência. Explicar rapidamente, né, a questão do como funciona, né, o controle metrológico legal que é feito pelo Inmetro, né, para a gente não se ater, né, ao que compete ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia no âmbito desse assunto, né. Sei que existem, né, outras questões que não necessariamente estão relacionadas à nossa atuação. Então, o controle metrológico legal, que é estabelecido pelos estados, né, os países, ele é centrado no instrumento de medição. No caso específico, instrumento de medição e produtos pré-medidos. Nesse caso específico, é um instrumento de medição que está envolvido, né, sistema de distribuição de energia elétrica, ou os medidores de energia elétrica, de todas as suas variadas formas. Cada país, né, atua de uma forma, cada país tem as suas políticas. A política brasileira, que é uma política que está em consonância com as boas práticas internacionais, porque a gente é membro, Estado, da Organização Internacional de Metrologia Legal, e a gente segue estritamente as recomendações que a OML, a Organização Internacional de Metrologia Legal, recomenda, né, nos seus documentos, e a gente participa de todos os fóruns internacionais, a gente está sempre presente nesses fóruns. O chefe do setor de medição de grandezas elétricas, esse momento, está numa missão exterior, justamente num desses fóruns. No caso específico do medidor de energia elétrica, o modelo que acabou evoluindo para o controle do Brasil é um modelo no qual a gente faz uma avaliação de modelo dos instrumentos, que é feita no Inmetro. Então, o Inmetro ele faz essa avaliação de modelo do instrumento. Recentemente, começaram a ter requisitos de software para esses instrumentos. Então, é feita uma avaliação de modelo no qual são feitos ensaios, tanto ensaios metrológicos quanto ensaios funcionais, ensaios de software. O instrumento ele passa por ensaios que estão todos previstos na regulamentação, ensaios muito assim exigentes, digamos, e é permitido para o fabricante ele recebe uma portaria de aprovação de modelo, ele pode comercializar aquele instrumento. O modelo, após essa aprovação de modelo, ele passa pelas verificações iniciais e periódicas, né? Então, o controle metrológico legal, ele basicamente existe a avaliação de modelo, no qual o modelo de instrumento ele é analisado de acordo com os regulamentos, requisitos
e ele é ou não aprovado, permitido para comercialização. Ele passa por verificações iniciais, periódicas e pós-reparo, que é menos restritiva que a avaliação de modelo, mas é o que chama de uma verificação, ou seja, não são ensaios tão exigentes quanto de uma avaliação. E o terceiro elo, que é um elo muito importante do controle metrológico, é o elo da supervisão. Então, a supervisão metrológica. Tá? Além disso, também tem o que chamamos de perícia. Né? É um outro elo do controle metrológico que, muitas vezes, a perícia ele é um reflexo da supervisão. O que é a supervisão? As verificações periódicas, digamos, a gente consegue visualizar isso muito bem através da balança, o instrumento de pesagem não automático, que todos conhecemos quando vamos no supermercado, e através também da bomba medidora de combustível. Todos nós abastecemos nosso carro. A verificação ela é feita anualmente, no caso desses instrumentos. Então, anualmente, os institutos de pesos e medidas, aqui no caso do Estado do Rio de Janeiro, o IPEM-RJ, vai até os estabelecimentos, ele faz esses ensaios no instrumento, e ali ele acaba tendo digamos assim, uma aprovação. A supervisão ela pode acontecer a qualquer momento. Então, para você evitar algum tipo de desvio que pode acontecer entre uma verificação e outra, já que, no caso desses instrumentos que eu citei, eles são anuais, a supervisão ela pode acontecer a qualquer momento, ela tem a prerrogativa de ir até o estabelecimento, de coletar esse instrumento e de fazer, levando para os laboratórios, no caso, muitas vezes é o próprio laboratório do Inmetro, poder confirmar ou não se aquela possível fraude, aquele possível erro do instrumento, que muitas vezes é proposital ou não, ele acontece. Então, dessa forma, a gente atua. Eu estou, nesse momento, à frente da Divisão de Supervisão em Metrologia Legal. Né? Eu não sou especialista, como eu disse, o especialista na área de medidores de energia elétrica, né, não pôde vir, está numa missão ao exterior. A nossa forma de atuar, quando acontece denúncias, tanto de consumidores quanto de concorrentes, nossa forma de atuar sempre é dessa forma. A gente vai até o local, né, recolhe o instrumento ou faz os ensaios no próprio local quando não é possível, né, recolher um instrumento. No caso de uma bomba medidora de combustível, por exemplo, né, não é possível. Então, lá é feito os ensaios metrológicos, se necessário for retirado algum componente eletrônico, e é trazido para o laboratório para poder ser feita a perícia, né, que constata ou não se existe ali uma fraude, constata ou não se aquele instrumento foi adulterado de alguma forma, para, no caso, se feito pelo empresário, né, para se beneficiar, ou se feito pelo consumidor, o inverso. Né. No caso, tem outra, né, uma outra comissão parlamentar de inquérito acontecendo nesse momento, no qual o nosso diretor esteve lá no último sábado, na Prefeitura de São Gonçalo. O que a gente está propondo para que, dentro da nossa competência, a gente possa estar atuando nesses casos a gente fazer um programa dentro, no caso da Prefeitura de São Gonçalo, e nesse caso aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente fazer um programa de supervisão nesses instrumentos. Então, a gente, junto com os membros da comissão, a gente poderia definir locais, definir os locais onde tem algum indício de erro. A gente iria a esse local, coletaria amostra de instrumentos, levaria para o nosso laboratório, e lá a gente poderia, dentro de um prazo razoavelmente curto, né, a gente poderia estar trazendo essa resposta para a sociedade de como que esses medidores eles estão trabalhando, né? Se realmente, dentro da competência do Inmetro, alguma falha talvez tenha ocorrido, alguma fraude, algum equívoco foi feito, ou não, né? Ou não está, o problema não está ali dentro dos medidores, talvez esteja em outro
outra parte de todo o elo da cadeia de geração, distribuição, Só enfim. uma parte, por favor, assim, fica fica muito nebuloso isso, porque o Instituto diz que, por parte do Instituto, não há um rigoroso controle dos instrumentos de mensuração, de medição. Só que a gente acabou de falar aqui, né, da exorbitância das contas, da recorrência desse processo de exorbitância das contas, né? Se a gente for olhar por exemplo, para as favelas e periferias, né, Zeidan, o quanto, por exemplo, imóveis que são extremamente precários, que não têm uma quantidade de eletrodomésticos, que não têm visivelmente um consumo alto, pagam uma exorbitância de conta. Isso acho que é recorrente, pode ser redundante, mas quando a gente, no senso comum, ouve as pessoas e ouve a própria empresa, ela faz a medição. Então, ela atesta, né, a probidade da ação com a medição. Não, a gente está cobrando porque a gente mediu. Então, fica essa interrogação, né? Já que a gente sabe, o Instituto é muito sério, a gente sabe disso. A gente precisa achar essa resposta, porque as pessoas dizem, não, a gente não consumiu visivelmente. A gente vê que não houve o consumo, entende, né, toda a integridade do Instituto, quanto, né, o Instituto ele é responsável nesse processo, tanto da fiscalização, né, da reciclagem de equipamento, do cuidado, do controle, né, dos equipamentos, mas de onde vem esse problema, né? A grande interrogação da recorrência da exorbitância das contas, que a Júlia acabou de trazer como recorrência, né, dos crimes dessas empresas, dos crimes contra a população, que essas empresas continuam cometendo. Então, é só para trazer essa inquietação, que não é só nossa, mas é da população de modo geral, né? Isso deve chegar para vocês, né? Só fazer essa parte. Eu vou fazer uma parte também. Acho que essa fala do Inmetro é muito importante. Nós temos um técnico aqui, o Márcio Almeida, que também vem para contribuir. E esse destaque da deputada Mônica é o que mais tem surgido nas audiências. Por quê? Tanto a Light quanto a Enel fazem um tipo de cobrança e de medição nas contas que o usuário não tem como controlar. Então, o Inmetro está ali. Então, tem algumas perguntas que eu vou repetir depois no final, mas o Inmetro, ele já foi chamado alguma vez por uma dessas concessionárias para fazer uma perícia? Porque, como a deputada colocou, eles mesmos avaliam, eles fazem a perícia, eles multam o consumidor, eles estabelecem o TOI, e não existe nenhum órgão que fiscalize, que cobre dessas concessionárias que a lisura desse processo. Ou seja, eles quebram todos os protocolos, eles mesmos executam, eles mesmos se autofiscalizam, eles mesmos multam, estabelecem a irregularidade. Então, eu gostaria, assim, na sua fala, se já aconteceram alguns casos, se essas concessionárias, que eu não tenho interesse, eu tenho certeza que não, já convidaram o Inmetro para fazer perícias de alguns medidores, como é essa relação, e se o Inmetro vai fazer a perícia num local, diferente realmente de um posto de gasolina. São milhões de usuários, né? Milhões de formas diferenciadas em cada casa. Existe esse tipo de perícia na localidade, quando se tange a energia elétrica, e nós temos 3 tipos de formas de leitura, né? Segundo eles, que é o digital, que eles dizem que é o mais preciso, mas que, na minha avaliação pessoal, é o mais complicado, porque são, em casos de estabelecimentos de grande porte, são 80 tipos de leituras, em residência são mais 8 tipos, a gente não sabe ler, nós somos leigos, somos apenas usuários. Então, isso engana o consumidor. Tem o analógico e um outro que é ciclométrico, se eu não me engano, que é meio parecido, que eles estabelecem. Então, nós sabemos que existem leis, tem uma lei aqui estadual, sempre repito isso, que é proibida a cobrança por estimativa.
mas eles fazem isso. Então, eu gostaria, a contribuição do Inmetro com detalhes, com rigor de mais detalhes, seria muito importante aqui para a nossa CPI. Tá bom. Como eu explanei agora há pouco, né, o Inmetro, na verdade, é uma rede, né? Então, existe o órgão central, que é o órgão regulamentador, que está aqui localizado no município de Duque de Caxias, em Xerém, e também tem uma parte no Rio Comprido, né, aqui no centro do Rio de Janeiro. E existe os braços executores do Inmetro, que são os institutos de pesos e medidas que estão espalhados pelo Brasil. Então, cada estado, né, possui um instituto. Na maioria dos casos são institutos estaduais. Tem um caso só de Fortaleza que é municipal, e Rio Grande do Sul e Goiás que são superintendências, que são como acontece por exemplo, no MAPA, na Anvisa, por exemplo, que se espalha pelo Brasil, sendo ela mesma, né? Então, o Inmetro, eles são convênios que são estabelecidos com esses órgãos, tá? Muitas das vezes, logo, né, é um órgão que é centralizado, mas que tem a sua descentralização, digamos assim, né? Cada estado tem o seu, digamos assim, o seu próprio instituto com seus próprios. Eles seguem, sim, as normas do Inmetro, eles seguem os regulamentos do Inmetro, mas algumas peculiaridades podem acontecer de questão de trato, como uma denúncia, por exemplo. Mas, na maioria dos casos, é feita, sim, a coleta do instrumento quando um instituto ele ou não tem uma condição, uma capacidade, ou ele está, né, com alguns estados que têm digamos assim, uma infraestrutura um pouco mais deficitária do que nos estados, por exemplo, do Sul-Sudeste, né? Os próprios técnicos do Inmetro, aqui do Rio de Janeiro, os do Inmetro, né, a autarquia federal, viajam até esse local. Então, assim, eu mesmo, né, não trabalho exatamente com isso, né, com esses técnicos, eles são de outros setores, mas frequentemente eles estão viajando. Então, eu sei que eles estão pelo Brasil fazendo perícias, coletando instrumentos. Então, digamos assim, esse trabalho ele é sim feito. Então, ele é feito pontualmente. Consumidor que faz uma denúncia pontual, e é feito em casos como esse, por exemplo, em casos mais globalizados, como já aconteceram em outras situações passadas, né? De uma forma mais ampla. A gente tem um programa né, para dar uma resposta mais contundente, já que são denúncias em várias localidades. A gente estabelece um programa com prazo definido. Então, a gente define qual a região, define a quantidade de instrumentos que vão ser coletados, define como que vai ser feita essa aleatoriedade ou não, ou dependendo daqueles locais que são mais denunciados, e a gente faz essa coleta desses instrumentos e faz essa perícia, entendeu? Do ponto de vista, como eu disse, do ponto de vista das competências do Instituto, que são os desvios desses instrumentos, é dessa forma que o Inmetro atua, e ele, através de toda a sua expertise técnica, todo o seu trabalho, a gente pode sim dizer que sim ou não aquele instrumento ele mediu errado, sim, por que ele está medindo errado, ou não, ele está medindo corretamente. O erro talvez esteja um outro ponto da cadeia, enfim. Não sou especialista, não sei que tipos digamos assim, né, como a senhora mesma disse, às vezes o consumidor está recebendo uma conta mais alta, às vezes talvez seja outro motivo, não sei, né, seja algum desvio na rede elétrica, enfim, algum outro tipo de problema pode estar acontecendo, mas especificamente o problema no sistema de medição, essa perícia ela traz um resultado, enfim. E nesse caso, assim, como a gente está aqui propondo, né, através do diretor de metrologia legal, o senhor Marcos Trevisan, que ao solicitar a minha vinda aqui pediu para eu passar essa mensagem, que sim, estamos à disposição, estamos prontos, queremos contribuir, queremos
fazer uma grande ação de supervisão e, posteriormente, de perícia nesses instrumentos para a gente poder dar a resposta à CPI e poder trazer a nossa contribuição para poder, ajudar nos trabalhos. Vou aqui perguntar à deputada Mônica. Você concorda com a proposta de nós vamos solicitar a vocês esses laudos de perícia no Estado do Rio de Janeiro nos últimos 5 anos? É possível? Nós vamos solicitar oficialmente? Com certeza. Para que, de maneira com que a gente tenha uma visibilidade aí da região da Light e região da Enel. Okay. Isso seria muito importante. E que tipos de problemas técnicos são detectados nesses relógios? Tá ok. Obrigada. Obrigado a vocês. Eu vou passar a palavra ao diretor jurídico da FANIT, senhor Adriano Felício. Obrigada pela presença. Boa tarde. Eu agradeço o convite. Estou aqui representando a Federação das Associações de Moradores de Niterói, FANIT, uma federação que vem lutando há 35 anos, movimento de luta, de resistência, de conquistas pelas comunidades da cidade de Niterói. E fico muito feliz por estar aqui, por essa casa ter instaurado essa comissão, que é de grande importância para toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Ouvi todas as questões colocadas pela Proteste, pelo Inmetro, e me ater às questões técnicas e os problemas relatados aqui seria um pouco até redundante, que é uma realidade da cidade, das comunidades, enfim, de todo o Estado. Como membro da federação, eu quero trazer algo de novo, no sentido muito positivo, que a Enel vem tentando implantar em nossa cidade. É um trabalho, um projeto de rede de liderança, onde nós, líderes comunitários e outras lideranças, são convidados a participar mês a mês, uma vez no mês, de reuniões, de palestras, e a gente obtém conhecimentos de como se dá a questão da formulação da conta de energia, quais são os impostos embutidos ali naquele formato, além de informações e formação também, porque são oferecidos cursos também para as lideranças e projetos em parceria com as comunidades. E, sobretudo, uma outra questão que eu considero a mais importante disso tudo, está levando dignidade para nós que somos de comunidade. Está levando atendimento que a gente necessita até determinada questão. Como eu disse aqui, tocar nos problemas que são uma realidade, seria redundante, e são de fato uma realidade, a gente ainda precisa avançar muito, Lá na minha comunidade, que é o Morro da Penha, na Ponta da Areia, uma comunidade onde a gente não tem a presença do tráfico, não tem a presença de milícia. Eu estou presidindo a associação lá nesse momento, a gente trabalha bem à vontade com a população, a gente ainda sente falta de muito serviço por parte da Enel, mas não dá para se negar a parceria que é feita também nesse sentido. E a gente consegue abreviar, diante de a modernidade, a tecnologia sendo colocada à disposição da população, um grupo do WhatsApp que a própria Enel criou, e a gente tem a possibilidade de abreviar os atendimentos, as chamadas de emergência que a gente tem para aquela região. E com isso também, tema de reportagem que a gente vem vendo, acompanhando, porque do outro lado da ponta estão funcionários que também são, muitas das vezes, moradores de comunidade, moradores da cidade, que são os colaboradores dessas concessionárias, que sofrem alguns riscos em algumas áreas. E esse trabalho em Niterói vem tendo esse destaque por isso, porque a empresa entra com auxílio, com a parceria da Associação dos Moradores ou da sua liderança local, e que muitas vezes, infelizmente, é uma realidade nacional. Tem regiões que, de fato, você tem que pedir permissão ao poder, chamado poder paralelo, onde não deveria existir, mas tem que pedir permissão. Não é o meu caso, como eu já disse aqui, mas a gente tem companheiros lá que vivem essa realidade, e ainda assim a empresa consegue entrar e realizar todo o serviço que é solicitado pela população, que é solicitado pela liderança, e a gente vem tentando avançar nesse sentido. Temos problemas por demais com a questão de fiações expostas, com postes em situações de risco, de queda, enfim, com rompimento de cabos que às vezes demoram alguns dias para serem atendidos.
São as questões pontuais que a gente precisa, de fato, corrigir. Mas eu queria deixar essa mensagem positiva, porque eu acredito que esse seja o modelo ideal de participação e de colaboração nossa também com essas concessionárias. A gente visualizar os problemas, também propor soluções. E eu acho que o formato deve ser esse. A participação da sociedade civil, das lideranças, enfim, de todos nesse sentido. E eu queria que isso fosse estendido, feito não somente pela Enel, mas também pela Light, que as lideranças regionais tivessem essa participação, essa atuação, e para facilitar o acesso das concessionárias e para levar dignidade para dentro das comunidades, para dentro da casa das pessoas que necessitam de energia. E, para finalizar, muitas das vezes, a pessoa que tem lá a sua ligação irregular, ela é posta como alguém que quer viver na ilegalidade. Muitas das vezes, não. A concessionária tem, muitas das vezes, uma burocracia enorme que dificulta a legalização da ligação, que muitas vezes impõe a pessoa que ela faça um investimento acima do que ela ganha para que ela tenha um padrão em casa para que seja ligado. Então, que a gente pense em medidas sociais, em projetos sociais, para que possa facilitar a legalização. Muitas das vezes a população quer pagar pelo serviço prestado, mas a burocracia, que é um dos cânceres que a gente tem no Brasil, acaba muitas vezes atrapalhando. Por fim, é isso. Fico muito feliz de estar aqui participando. Obrigada. Eu ia só lhe fazer uma pergunta em relação ao atendimento da Enel por Zap. Eles mencionaram que, nesse período de crise, fizeram uma sala de crise, que funciona a todo vapor, segundo eles, e que, no sistema de ouvidoria, tem, além da reclamação pelo site, existe o Zap e outras formas lá de atendimento, que vai para a sala de crise. Como é que é feito? Como é que está lá? Nós fizemos uma audiência em Niterói, semana passada, na Câmara de Vereadores, com a vereadora Verônica Lima. Nós recebemos aqui 2 relatórios de 2 CPIs em Niterói, uma ainda na época da Ampla, e uma segunda agora, mais recente, que pegou Ampla e Enel, né, a transição. Eu gostaria de saber como é que é isso, já que a federação tem uma visão de todas as comunidades ali do município, né? Esse atendimento tem sido feito, eu preciso que isso fique registrado aqui. Esse atendimento pelo Zap, ele é exclusivo a esse projeto da rede de liderança, ou seja, a população, os moradores no geral não tem esse atendimento. Quem tem são essas lideranças que participam desse projeto. Entendi. Eu sou um que, vira e mexe, estou sempre batendo, estou sempre brigando, estou sempre querendo mais em relação a esse atendimento. A gente tinha uma realidade, a gente liderança, que antigamente a gente não sabia onde sequer se protocolava um ofício para solicitar um serviço, seja a Enel, seja a Ampla, na cidade de Niterói. Hoje você tem, através dessa reunião, através desse grupo de WhatsApp, um canal para você fazer o pedido. Eu posso dizer que, assim, de cada 4 pedidos, pelo menos, 5 pedidos que a gente coloca lá, 2 são atendidos um é atendido de modo imediato, né, o outro nem tanto, e os outros 2 muitas vezes ficam no esquecimento, a gente tem que ficar reforçando. Mas volto a destacar a importância dessa ferramenta, onde a gente tem a possibilidade de ser ouvido, onde a gente tem possibilidade de encaminhar essas demandas. Então, a gente precisa avançar nesse sentido. Na última chuva forte que tivemos na cidade, e que cerca de 12 ou 15 comunidades ficaram sem energia, algumas até por 36, 48 horas, a gente teve um problema muito grande. A federação convocou as lideranças da cidade, nós fomos até a sede da Enel para fazer um protesto, para fazer uma manifestação, sempre de modo pacífico. Lá fomos convidados a entrar e podemos conversar lá com o pessoal, e percebemos que a empresa precisa investir mais em equipamento e mais em pessoas, ter mais equipe para poder atender a população, porque a gente percebia que lá dentro do grupo você tem alguns representantes da empresa, você percebia a vontade daqueles representantes em querer nos atender, no entanto, eles não tinham nem equipamento e nem colaboradores suficientes para realizar o atendimento. Então, isso ficou muito forte para a gente bateu muito em cima disso. E a gente vem acompanhando e cobrando as melhorias que a gente entende que a cidade deve ter, não só as comunidades, mas a cidade, de um modo geral, deve ter. Eu gostaria de reforçar aqui que, na audiência realizada na Câmara de Niterói, a Enel não esteve presente.
a empresa, a concessionária, não enviou nenhum representante, o que me desagradou muito. Então, a partir de agora, já proposto, inclusive, pelo nosso relator, deputado Max Lemos, nós não iremos mais convidá-los, nós iremos convocar a Enel. Se a Light fizer a mesma coisa, porque nós estamos fazendo audiências nos municípios, em regiões, então iremos mandar uma convocatória, porque a empresa ela tem obrigação de estar presente numa audiência pública, apesar da federação estar ali. Eu dou os parabéns aí por estar acompanhando e exigindo qualidade de serviço. Eu só gostaria de também deixar registrado que nessa audiência que foi realizada na Câmara da cidade de Niterói, a federação estaria presente através da minha pessoa, mas eu tive um problema de falecimento na família, acabei não podendo comparecer, por isso lá não estive. Ok, obrigada. A deputada Mônica deseja... Não, só agradecer, acho que é importante esse relato de controle social, porque toda a movimentação da empresa, e aí entendendo e partindo, né, de onde eu venho e da construção que faço na minha vida, sendo eu de favela também, movimento popular de favelas, e tratando desse tema há muitos anos, o quanto a movimentação e a mobilização social, elas também geram uma dinâmica das empresas, das instituições de modo geral. Então, acho que é importante a gente marcar que não existe uma via de mão única, né? Existe uma pressão popular também nesse sentido, que em outras áreas é insuficiente. Então, acho que a sinalização de Vossa Excelência em convocar da próxima vez, acho muito bem acertada, né? Porque essa não é a dinâmica, senão não teríamos aqui a CPI. Essa não é a dinâmica usual dessas empresas aqui citadas, mas ressaltar a importância do controle social, do monitoramento e da presença da comunidade, saudar aí a articulação e a atuação de vocês lá em Niterói. Bom, eu vou ter que me retirar, pedir licença a Vossa Excelência e aos demais convidados aqui para estar conosco, agradecer pela presença, pela exposição de cada um e cada uma aqui, né, que nos ajuda muito a pensar a nossa atuação para frente, né, que a gente amplie também essa dinâmica dos territórios, porque é importante para ampliar esse processo também de compartilhar ações exitosas como essa da FENIT. Então, só agradecer a Vossa Excelência. Da sua ausência, comunicar que nessa sexta-feira próxima, dia 24, teremos uma audiência às 11 horas em Nova Iguaçu, sobre a Light. Então, fica o convite para todos. E dizer que a próxima eu vou passar a fala para o técnico, Márcio Almeida. Eu estou pessoalmente ansiosa para ouvir, porque essa questão técnica, nós convidamos aqui o CREA, o Sindicato de Engenharia, virão em outras audiências, mas essa questão técnica, né, por isso em metro aqui, temos ouvido todas as instituições aí que defendem os nossos consumidores, mas a questão técnica é primordial, porque, como leigos, nós não sabemos, precisamos de informações para subsidiar aqui a CPI. Obrigada, deputada Mônica. Passa a palavra ao senhor Márcio Almeida. Primeiramente, quero desejar uma ótima tarde a todos, senhores e senhoras presentes aqui nesta casa, excelentíssimos deputados e representantes aqui. Parabenizo também os responsáveis pela abertura da CPI, na qual, na cidade de São Gonçalo, eu tenho contribuído para essa comissão de inquérito também, como já havia falado aqui o senhor Maurício, né, do Inmetro. Está acontecendo a mesma CPI, que investiga irregularidades na prestação de serviço da concessionária Enel. Eu venho aqui falar hoje não apenas do aumento em si das contas de energia elétrica, mas eu venho falar exatamente, especificamente, que é um ponto de vista assim diferente do que alguns discursos e algumas falas são representadas nessas audiências. Eu quero falar sobre a falta de transparência na qual as concessionárias de energia elas atuam para com o consumidor. A partir do momento em que foi substituída, que começou a ser substituída a medição eletromecânica pela medição eletrônica, o consumidor das concessionárias de energia, eles praticamente perderam
total capacidade de acompanhar o seu consumo diário, o seu consumo parcial na medição de energia elétrica. Eu quero dizer que lá se foi o tempo em que o seu João e a dona Maria, eles estavam frequentemente em frente aos seus medidores, os medidores eletromecânicos, com sua conta de luz em mãos, para verificar o consumo parcial até aquele momento, até aquele presente momento, qual teria sido o seu consumo naquele dia. Mas as coisas mudaram e mudaram para pior, né? A partir do momento que houve essa substituição do sistema de medição, os clientes eles perderam esse direito de acompanhar a leitura. Eles perderam por quê? Porque a estratégia das concessionárias de energia ela foi a seguinte: criar um dispositivo chamado terminal de leitura individual, que são os displays, um dispositivo altamente complexo, altamente técnico, que praticamente não permite mais que o consumidor ele tenha o acesso à leitura, que é o consumo em quilowatt, que é o que realmente importa. Quando o cliente ele chega em frente ao seu medidor, na verdade ao terminal de leitura, porque o medidor está condicionado no concentrador secundário, no alto do poste, e você tem acesso ao display, porém você não consegue interpretar ou não tem capacidade técnica e nem a obrigação do cliente, e ao menos receber o treinamento para tal atribuição. Me permita uma analogia breve e rápida para ilustrar essa fala. Imaginem os senhores irem até um posto de gasolina abastecer os seus veículos e, na medida que tentam observar o que tem sido consumido ali, o que tem sido registrado naquela bomba, chega o frentista e ele se põe à frente da sua visão e oferece outro tipo de serviço, oferece uma lavagem. E você tenta mais uma vez olhar o que tem sido registrado ali naquela bomba ali e ele vem e oferece outro tipo de serviço, ele oferece uma troca de óleo. E exatamente, através dessa analogia, é exatamente o que retrata os terminais de leitura ao qual são disponibilizados ao cliente para que eles façam esse acompanhamento. Outras coisas são mostradas além do que o cliente necessita, na minha visão, estrategicamente numa atitude de má-fé por parte das concessionárias de energia, para tirar a transparência nessa prestação de serviço. Eu trouxe 2 exemplos aqui de terminais de leitura para apresentar aos senhores aqui. Tem esse terminal de leitura aqui, que ele é um dos mais usuais, do modelo Landis, do fabricante, no caso, Landis. E esse equipamento aqui, ele apresenta 6 funções que são mostradas intermitentes, e entre essas informações está mostrando o consumo em quilowatt. Na audiência pública que nós tivemos, a penúltima audiência que nós tivemos lá no município de São Gonçalo, o representante do Inmetro ele disse que era muito simples e muito fácil acompanhar as informações que são mostradas no terminal de leitura. Porém, eu lhe indaguei e perguntei a respeito se ele sabia me informar em qual dessas funções apresentava o consumo em quilowatt. E, por incrível que pareça, ele não soube me responder essa pergunta e eu estou até hoje. Digital? Esse aqui é o terminal de leitura individual, que fica na casa de cada cliente para os que são atendidos por medição eletrônica. E o representante do Inmetro, que esteve lá, se não me engano, o Bruno, ele não soube responder, ele não sabe em qual das funções aqui apresenta o consumo em quilowatt, que é a informação de mais importância para o cliente, é a informação que o cliente precisa olhar, precisa observar ali, entender, para saber o seu consumo parcial. Esse aqui é o primeiro terminal de leitura que eu vou mostrar aqui. Esse aqui apresenta 6 funções, onde são mostradas intermitentemente outras informações aqui que dificultam o entendimento do cliente. Porém, existe esse outro terminal de leitura aqui, na qual é para clientes de médio a grande porte e também clientes que são atendidos pelo medidor intitulado pela concessionária de energia como Sentinela. Nesse equipamento aqui, para total surpresa dos senhores aqui, ele apresenta aqui, junto
a informação que é de mais importância para os consumidores, ele apresenta aqui mais de 80 funções. Mais de 80 informações são contidas aqui e são mostradas intermitentemente até que o cliente possa observar o seu consumo em quilowatt, que é a informação que importa para o cliente. Dadas essas circunstâncias, nós não temos total dúvida que isso aqui fica praticamente impossível. O cliente não tem capacidade técnica para decifrar as informações que são mostradas nesse equipamento. Falta transparência na prestação de serviço da concessionária de energia para com os seus consumidores. O cliente ele não possui essa capacidade técnica e nem tem obrigatoriedade a isso, e ao menos foi convocado para um treinamento ou uma campanha que desse entendimento e clareza nessa prestação de serviço. Não nos resta nenhuma dúvida para saber que tudo foi feito e foi orquestrado para tirar essa transparência na prestação de serviço, senhora deputada. Mas eu digo a todos que estão aqui presentes, com toda a convicção, que não vamos permitir que as concessionárias de energia trate os clientes aqui no estado do Rio de Janeiro da forma que eles querem e bem entendem. Eu agradeço pela oportunidade e desejo uma ótima tarde a todos. Muito obrigada. Muito importante sua contribuição. Eu vou passar a palavra para a senhora Lourdes Almeida. Não, Lourdes Luzia Ribeiro. Lourdes, de Paraty, uma das lideranças lá, lutadoras, em relação à concessionária Enel. Boa tarde a todos. O meu nome é Lourdes Luzia Ribeiro. Eu sou conhecida como Lu da Trindade. Eu sou professora aposentada. E estou aqui representando a minha comunidade, a Praia da Trindade, que se localiza em Paraty. Eu agradeço o convite em participar desse momento e confesso que, quando eu fui comunicada que seriam apenas 10 minutos, eu fiquei apreensiva, porque falar todos os infortúnios e ocorrências que acontecem, não só na minha comunidade, como em Paraty como um todo, eu ficaria aqui o dia inteiro. Então, eu precisei colocar alguns pontos para não ultrapassar o tempo que nós temos. O que eu posso resumir é que Trindade é um bairro que vem se destacando desde a década de 90 no ramo de turismo, sendo uma das localidades de Paraty onde se tem as mais lindas praias e que recebe um grande número de turistas brasileiros e estrangeiros, tanto na alta temporada como em todos os feriados. Trindade tem uma estrutura comercial, possuindo pousadas, campings, restaurantes e lanchonetes de grande porte. E o que observamos é que não temos, por parte da Enel, um fornecimento compatível com as nossas necessidades, nem com os altos preços cobrados nas contas de luz. É rotina ficarmos sem luz ou em meia fase nesses dias de muitos visitantes. Réveillon e Carnaval, quando é o maior número de pessoas hospedadas, ficamos no escuro por horas. Já é rotina também transformadores explodirem, pegando fogo na fiação, e ficamos horas esperando o caminhão-cesto chegar, já que eles ficam em Angra dos Reis, a mais de 2 horas de distância. Em novembro de 2017, a Enel inaugurou uma subestação no Patrimônio, um bairro da Rio Santos, próximo à Trindade, onde a companhia prometia, palavras dela que constam no próprio site dela, aspas, com potência instalada de 7,5 MVA, aumento de capacidade do fornecimento de energia para Paraty e localidades do entorno. Até março de 2018, haverá outro acréscimo de 5 MVA à subestação, totalizando 12,5 de capacidade e ampliando ainda mais a confiabilidade da energia distribuída para a região. Fecha aspas. Infelizmente, não foi isso que nós percebemos, e as ocorrências continuam. Desde que a Enel adquiriu a Ampla, eu já estive 4 vezes na ouvidoria em Niterói. Fui pessoalmente relatar os descasos que passamos. Para que eu seja justa, tenho que contar que algumas melhorias foram feitas, digamos que homeopaticamente, e sinto como se fosse um cala-boca.
Foram instalados alguns separadores de fio, coisa que não tínhamos até a nossa ida à ouvidoria. Assim como sempre estou insistindo nessas visitas, que a nossa rede seja fechada, já que estamos localizados em plena Mata Atlântica, e qualquer vento ou caída de um bambu, um passarinho que esbarra na rede, já é motivo de ficarmos sem energia elétrica. Tenho, nas últimas visitas à ouvidoria, insistido que seja feito um levantamento das nossas necessidades e que eles forneçam os quilowatts de acordo com aquilo que precisamos. Há de se observar que os restaurantes são de grande porte, possuindo inúmeros utensílios elétricos, assim como as pousadas têm aumentado o seu número de quartos e de chuveiros e de ar-condicionados para oferecer mais conforto a seus clientes. Resumidamente, esses são os problemas que enfrentamos na comunidade e no município. Problemas que têm insistido em levar ao conhecimento do setor responsável da Enel através da sua ouvidoria. Atualmente, os canais de comunicação da empresa são bastante eficientes, através de SMS 0800, que atualmente atende celular, coisa que não tinha antigamente, e também por aplicativo. Então, eles são eficientes para que se registre as ocorrências. Porém, os procedimentos para resolver efetivamente esses problemas são deficitários. Uma vez que o número de viaturas de emergência e os equipamentos fornecidos aos funcionários são precários, a ponto de nós, consumidores, termos que ficar dando apoio, como emprestar lanterna, dar alimentação, já que a explosão dos transformadores gera um danos tão grave que demanda de 4 a 5 horas de trabalho exaustivo, e normalmente de noite até de madrugada. Eu, pessoalmente, e o meu amigo que é morador de lá também, já ficamos até 5 horas da manhã para ficar iluminando com lanterna os funcionários que estavam no caminhão cesto. Eles não possuem nem lanterna para esse serviço. Eles ficam de 4 a 5 horas de trabalho exaustivo, sendo executados somente por 2 funcionários, o que é, inclusive, bastante cansativo, e eles não possuem equipamento suficiente de segurança. Esperamos que essa CPI persiga o seu objetivo e concretize o cumprimento da normatização da ANEEL 414 de 2010, onde estão determinados todos os nossos deveres e os nossos direitos. Como convidada para representar a sociedade civil, eu tenho um sonho, e esse sonho, onde nós, cidadãos do povo, assim como os deputados representantes desse povo, possamos exercer esses nossos direitos e também, antes, cumprirmos com os nossos deveres. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós já chegamos ao término aqui da nossa audiência. Eu gostaria de perguntar se um dos convidados queiram fazer alguma argumentação. Aqui, ó. Desculpe, faltou um convidado, desculpe. O presidente do Clube de Engenharia, aqui presente, senhor Pedro Celestino da Silva. Vou passar a palavra e depois eu abro para alguma consideração final. Boa tarde a todas e todos. Com satisfação que o Clube de Engenharia comparece a essa audiência, considera que é um trabalho importante da Assembleia Legislativa do Estado se aproximar da sociedade civil e ouvir. As concessionárias de serviços públicos não são generosas, elas têm obrigações com a sociedade. E como hoje são privadas, têm que dispor de uma regulação eficiente. É dever do Estado ter uma agência reguladora que efetivamente fiscalize os contratos das concessionárias. Desgraçadamente, o que se vê é que as agências são compostas por apaniguados que não têm a menor preocupação com a qualidade dos serviços prestados. O Clube de Engenharia considera
Tarifa, por exemplo, tem que ser cobrada pelo custo do serviço, como sempre foi. Não pode ser fixada pelo mercado. Essa variação absurda, essa imprevisibilidade de tarifa, que dói no bolso. Não é só do assalariado, não é só do trabalhador, dói na empresa. Não nos importa saber se a concessionária é pública ou privada. Agora, a tarifa tem que ser cobrada pelo custo. Essa é a posição do Clube de Engenharia. O que significa tarifa pelo custo? Significa remunerar os investimentos feitos com uma margem de lucro pré-fixada. O que acontece hoje é que as concessionárias são controladas por fundos de investimento, pelo capital financeiro, não tem a menor preocupação com a qualidade do serviço. Tem com o resultado que vai ser distribuído a seus acionistas ao final de cada exercício. E já houve o tempo em que a concessionária era privada, a Light, e a tarifa era cobrada pelo custo. A população não reclamava, porque era uma tarifa estabelecida com critério técnico e assegurava a remuneração do capital da Light. É um serviço monopolista. Não tem sentido comunidades como a de Trindade aguardarem caminhão para fazer manutenção em transformador que vem de Angra dos Reis, se Paraty está a 90 quilômetros de Angra dos Reis, e é um município desse estado. Isso é um absurdo. De tal sorte que o que nós defendemos e nos colocamos à disposição das comunidades, da sociedade do Estado do Rio de Janeiro, é fiscalizar as agências. A agência reguladora que não regula, fiscalizar o contrato. Não, porque é a ANEEL na fixação da tarifa. Aí é uma batalha maior. Mas a prestação do serviço, por isso é que essa CPI está aqui na Assembleia Legislativa. O Estado tem uma agência reguladora das concessões de serviço público, não tem, deputado? Então, essa agência é que tem que ser chamada às falas para que desempenhe o seu papel. Porque eu asseguro a vocês que o contrato das concessionárias com a ANEEL é um contrato rigoroso do ponto de vista de obrigações. Mas essa ação do cotidiano, essa ação que eu vi aqui várias reclamações, é uma ação em que a agência reguladora do Estado tem a obrigação de se envolver. Em relação à questão da energia elétrica, a Argenesa ainda não tem um convênio firmado com a ANEEL para que faça nem a fiscalização e nem a regulação. Isso é um problema que nós estaremos numa audiência dia 4 agora, semana que vem, na Câmara Federal. Fomos convidados, né, para falar aqui da nossa CPI, e isso é um problema sério, não existe. A Argenesa tenta fiscalizar, mas não existe uma agência, e nem um convênio foi firmado ainda para que haja uma regulação, de fato, no Estado. A ANEEL não tem quadros para fiscalizar problema em Trindade. Não pode. A ANEEL cuida da regulação do setor. O desempenho da concessionária em cada estado tem que ser objeto de acompanhamento da agência reguladora de cada estado. Senão fica muito distante do problema. É isso, deputado, aqui eu acho que a Assembleia Legislativa devia se envolver, e envolver até o Poder Executivo, até o governador do Estado, porque isso é do interesse do Estado do Rio de Janeiro. Vou dizer a vocês, para não falar só de problemas do povo, Caxias não tem energia.
tem luz, mas não tem energia. Se você quiser montar uma indústria em Caxias, não consegue energia. Então, nós estamos falando de geração de empregos. Eu estou contando experiência de industriais que queriam se instalar em Caxias. Tem distrito industrial e não consegue instalar a indústria porque a concessionária não garante o suprimento de energia. Quer dizer, é um problema que tem que ser encarado com a participação de todos, não afeta só o povo, afeta o próprio industrial. Essa questão tarifária é uma questão que é do interesse da sociedade. E a Assembleia Legislativa pode, sim, encaminhar essa luta que é do interesse de todos. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigada. Eu vou abrir para as considerações finais para que eu possa fazer um encerramento. Eu só gostaria de fazer uma pergunta ao representante do Inmetro com relação à fiscalização realizada nos equipamentos, que se falou ainda há pouco. Por amostragem, talvez, no apanhado geral, quando encontrada algum tipo de irregularidade nesses equipamentos, consegue-se constatar se elas são decorrente de falhas mecânicas ou alterações da própria concessionária? Tem como constatar isso? Vocês têm algum tipo de número, alguma coisa do tipo que possa passar para a gente? Bom, como eu disse, né, especificamente na questão do medidor de energia elétrica, não sou especialista, mas no âmbito geral dos instrumentos de medição, né, como eu trabalho. Tem como sim, tá? A gente passa essas informações, como eu disse, ela já vai ser solicitado para a gente nos últimos 5 anos, né, que a senhora comentou. Então, a gente vai passar, sim, essas informações das perícias que foram feitas, enfim, quando for solicitado, aonde for solicitado por nós. E dentro dessa análise é possível diferenciar ou, pelo menos, dar uma resposta do tipo não é possível. Assim, detectado algum tipo de erro do instrumento, como um equipamento digamos assim, eletrônico, né? Pode acontecer algum tipo de falha, como qualquer equipamento. E se aquilo, claro, é intencional, dentro da resposta que o Inmetro vai dar, essa listagem vai estar sendo feita, tá? Eu queria fazer também uma pergunta para o Inmetro. Quando a distribuidora, no caso foi a Ampla, mas pode vir a acontecer com a Enel, quando uma distribuidora vai na casa do consumidor e retira um relógio e traz, aconteceu isso comigo há uns anos atrás, ele tira o relógio dizendo que há a possibilidade de alguma coisa e traz para uma verificação, perícia, né? Uma perícia, e depois te comunica através de uma carta chamada Carta Oceânica, que você está... que a sua conta de luz tinha que ser tanto, e você tem uma multa, no caso, há anos, foi em 2000 isso, era 50 mil a defasagem, mas eles eram bonzinhos, deixavam por 4 mil, e eu entrei na justiça e ganhei, porque eu não estava presente nessa verificação. A juíza assim entendeu. Mas quando eles retiram, como é de praxe, e trazem para Niterói, o Inmetro está ao lado dessa companhia fazendo essa verificação, ou não? Então, eu não vou saber te precisar qual o caso, entendeu? Como eu disse, o sistema ele é descentralizado. Então, muitas vezes a população fala em Metro, na verdade está se referindo, por exemplo, ao IPEM RJ ou ao IPEM de algum estado, né? Então, a população tem essa, digamos assim, então, no modo geral, tudo é Inmetro, mas, na verdade, nem tudo é o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Geralmente, né, como, por exemplo, fiscalizações periódicas em instrumentos, de modo geral, quem faz é o Instituto, aqui no caso, o IPEM-RJ. Então, dependendo do caso, o próprio Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM-RJ, faz esse tipo de perícia, faz esse tipo de análise, e ele mesmo dá a resposta
no caso específico. Porque eu acho interessante assim ser registrado, deputada, que assim acontecem esses fatos. Eles vão na casa do consumidor, retiram o medidor, trazem para Niterói, muitas vezes sem comunicar, sem o consumidor, que é o guardião do relógio, ele tem como obrigação zelar por aquilo lá que não é dele, é da companhia, traz para cá para fazer uma verificação e o acusa de uma coisa, sem ter a presença do consumidor ou de algum órgão. Teria que ser verificado, então, por essa CPI, se, nesses casos, algum órgão de defesa do consumidor está ali fazendo a verificação também. Ok, não. Mais alguma colocação? Sim. Só para complementar essa informação que é da questão da verificação dos medidores quando são retirados, eu já tive a oportunidade de fazer o acompanhamento de alguns ensaios realizados e até mesmo quando o consumidor está presente nesta situação, os ensaios que são feitos são altamente complexos, extremamente técnicos. Por mais que o cliente ele esteja ali efetivamente acompanhando aquele ensaio ali, os laudos que são apurados, eles são assim, impossíveis para que o cliente, assim, para o leigo, entender qual o resultado daquela análise ali. E até mesmo, senhora deputada, no momento em que eu estive fazendo esse acompanhamento nesse ensaio, realizado por medida judicial, a empresa que realizou o ensaio, ela também era uma prestadora de serviço da concessionária de energia. Entendeu? Só para complementar aí. É porque é gravado aqui. Perfeito. Quando tem esse tipo de ocorrência, e eu já acompanhei alguns moradores lá passando por esse tipo de ocorrência, a gente meio que se sente como se fosse a concessionária fosse um juiz investigando, fazendo a perícia, acusando e condenando. E você não tem ao seu lado ali ninguém para poder te orientar, porque você, de fato, não tem conhecimento técnico. Então, pelo equipamento ser da concessionária, eles chegam, retiram, né, o fato de você estar presente ou não, conforme a companheira colocou aqui, conforme a meu colocou, não nos assegura que a gente é irrelevante, totalmente irrelevante, porque a gente não tem nenhum conhecimento técnico. Então, acho que mais uma vez, acho que essa casa, né, senhora deputada, esses nobres colegas, deveriam, de repente, pensar num formato que obrigasse a ter um outro lado também com conhecimento. É um projeto de lei. Exatamente, para poder acompanhar isso aí, para que a gente não ficasse tão perdido nessa questão, né? Mais algum? Eu concordo contigo, tá? Teria que averiguar a questão como um todo, né? Só uma sugestão, né? Que eu acho que, né, pelos preceitos do que é o controle metrológico legal, o Estado ele tem que atuar como um agente externo à relação consumidor-cliente. Então, para isso que é uma função estatal, né? Em todos os seus aspectos, né? Alguns aspectos há sim possibilidade de ser feito por empresa, né? O próprio caso do medidor de energia elétrica é um exemplo, talvez, reflexo do que está acontecendo nessa CPI, porque são muitos instrumentos, então, com uma quantidade enorme de medidor de energia elétrica, medidor de água, né? Medidor de pressão arterial, são alguns instrumentos que, como eu disse no início da minha fala, dentro do controle metrológico legal, eles têm uma dinâmica um pouco diferente na forma de condução do controle. Tem alguns aspectos, né, técnicos, alguns aspectos realmente de questão de quantitativo de serviço, né? Senão, digamos assim, o Estado não consegue estar agindo, realizando aquelas verificações em todos os instrumentos, porque são muitos instrumentos, né? No caso que eu citei da balança e da bomba medidor de combustível, são menos instrumentos, então é possível fazer esse controle um a um no local de comercialização. Mas, sim, dentro do modelo, que é um modelo no qual, quando acontece algum tipo de irregularidade, denúncia, alguma suspeita,
tem que haver uma supervisão desse instrumento, eu sim entendo que o Estado deve estar presente nesse tipo de ação. Desconheço, né, mas eu entendo sim que isso deve ser realmente, de alguma forma, bem conduzido para que o Estado, nesse caso, na figura do Inmetro, possa sim estar presente nessa perícia, não seja realmente uma empresa fazendo isso. Ok. Eu ia perguntar, você citou uma empresa que fez a perícia numa ação judicial, o ensaio. Você pode citar o nome da empresa? Privada? Na ação judicial que fez o ensaio. Não, foi de Niterói. É a empresa Can Brasil. Ela fez a perícia, o ensaio na ação judicial, para a Enel, não para o usuário. Não, para o usuário. Usuário. Isso, presta serviço. Não presta mais. Isso, entendi. Hoje essa empresa não existe. Isso é recorrente, deputado. Toda vez que tem uma ação judicial que a Enel precisa ir até o local para fazer a aferição, para fazer a retirada, enfim, ela contrata o perito, né, ela paga o perito, que vai dar um laudo, acredito eu, de acordo com a necessidade da empresa que está lhe contratando, né? E a gente, consumidor, não tem condições de contratar o perito, algumas das vezes não tem nem condições de pagar aquela conta de energia exorbitante, né? Porque, quiçá, contratar um perito. A gente fica... Estou dando aqui uma ideia aqui de nós fazermos o projeto de lei. Eu já estou elaborando aqui, Perfeito. vou convidar os deputados aqui da CPI para assinar, para que a gente tenha essa garantia na lei de que o Estado, como coloca o Inmetro, esteja Perfeito. presente, que o usuário tenha ou o Estado e um órgão de defesa do consumidor, Perfeito. seja a Defensoria Pública, seja o PROCON, enfim, ao seu lado com uma perícia técnica. Então, acho que a gente vai pensar essa lei em conjunto, e depois eu coloco aqui para vocês no final do relatório, isso vai ser constado. E talvez possa fazer constar nessa lei ou algum outro formato legal essa questão que as concessionárias sejam abertas à questão de conselhos participativos da sociedade, entendeu? E como eu falei desse modelo que a Enel tem em Niterói, porque, sem sombra de dúvida, ajuda muito num contexto geral, nas questões locais, preserva a integridade, a vida do colaborador da empresa, que, como eu disse, tem que entrar, às vezes, em territórios hostis, né? Quando ele entra com a liderança, ele facilita, e, ao mesmo tempo, faz com que a liderança consiga levar para as comunidades, para a sua localidade, o serviço, oferecendo dignidade para as pessoas envolvidas nesse contexto. Eu vou passar a palavra para teste, para a gente fazer a finalização da audiência. Eu gostaria de solicitar ao Proteste que nós vamos fazer o ofício, né, requisitando o relatório da perícia ao Inmetro, mas que o Proteste possa, vou fazer oficialmente aqui pela CPI, possa nos dar também indícios, números, sobre o Rio de Janeiro, como é que está esse mapa de reclamações. Você disse que a gente pode ver no site, mas eu acho que o Proteste poderia preparar isso e aqui no relatório para a CPI. A informação adicional que eu queria trazer era justamente nesse sentido. Eu não sei se alguém já trouxe essa informação no âmbito da CPI, mas a ANEEL, a agência reguladora, tem relatórios estatísticos divididos por região e por distribuidora, focando especificamente nas reclamações, porque o consumidor tem vários canais de reclamação, né? PROCONs, associações de defesa do consumidor, mas diretamente com as empresas distribuidoras, ele pode fazer reclamação diretamente na empresa e, concomitantemente, ou se o problema não for resolvido, também a ouvidoria da ANEEL. E a ANEEL fiscaliza, de alguma forma, essas reclamações que são recebidas e faz esse relatório estatístico anual, que também acho que contém informações muito importantes. No ano passado, esse relatório constatou um total de quase 1.400.000 reclamações da Enel. E ele aqui distribui, inclusive, por assunto: falta de energia, danos elétricos, cobrança por irregularidade, erro de leitura, dentre outras muitas. Tem o número de cada uma, porcentagem, representatividade. E da Light também, o número aqui, a deputada me perguntou qual tinha mais reclamações.
Nesse relatório mostra que é a Light que tem mais reclamações, 1.914.000 reclamações, somando-se as do primeiro nível, né, que são as reclamações que chegam diretamente à distribuidora, e aquelas que chegam à ANEEL. Podem ser casos repetidos ou não, isso não se sabe, mas é um número bastante expressivo que também merece ser considerado. Tenho aqui um relatório, que eu também deixo com o restante da documentação que eu trouxe. Ok, muito obrigada. Desculpa, ontem eu estive fazendo bastante pesquisa nesse sentido e eu achei o ranking da ANEEL. Existe um ranking da ANEEL que é realmente fácil de achar no site, e o último foi postado no dia 25 de março de 2019, onde dizia: de janeiro a dezembro de 2018, a Enel foi eleita a pior concessionária de energia elétrica. E também a ANEEL, para incentivar, elas dão um prêmio anual chamado IASC, é um Índice de ANEEL de Satisfação ao Consumidor, sendo que algumas empresas, e é dividido por região, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, sendo que a CPFL, Santa Cruz, foi da Sul e Sudeste, foi a empresa de primeiro lugar que ganhou maior premiação por não ter reclamações, né? Então, já há 2 anos, a Enel consegue ganhar o prêmio de pior empresa, em 2017, 2018 também, e essa premiação, esse ranking, é muito fácil acesso no site da ANEEL. Obrigada. Vários pontos. Hoje a audiência teve um formato diferenciado, porque os deputados vieram, apareceram aqui, retornaram, né, para as suas reuniões, tem reunião do Colégio de Líderes, e como eu presidi aqui praticamente sozinha, sem os demais deputados, vocês acabaram abrindo para uma discussão, para uma fala, né, que ficou liberada. Então, teve um formato diferenciado, que foi muito bom. Eu vou tentar repetir nas próximas, se der certo. E dizer que, aqui a CPI, nós temos a relatoria dos TOIs. Então, tudo isso que vocês colocaram está sendo registrado. Nós estamos ouvindo não só vocês, mas o PROCON, a Defensoria Pública, o CEPROCON, nós já ouvimos aqui o Ministério Público, nós temos tudo isso está sendo catalogado aqui, tudo é gravado. E a nossa prioridade aqui, com essa CPI, não é só coletar os dados, porque os dados nós que somos usuários sabemos, né? Mas é condensar todas essas questões e chegar numa conclusão que eu já estou percebendo, de modificação de todo o sistema que vai envolver Brasília. Então, a nossa ida a Brasília semana que vem vai ser muito importante, porque os deputados federais, o Parlamento, o Senado precisa se envolver com isso aqui no Rio de Janeiro. O que acontece hoje, eu digo que é primitivo, né? É primitivo demais a gente ter um estado como o Rio de Janeiro, importante para o país como o Brasil, viver essa realidade com concessionária, com bem público, que é um bem necessário para cada família, para cada consumidor. O que a gente vê aqui é um escândalo, né? Então, esses contratos, tanto da Light quanto a Enel, não é só a Enel que está no ranking das reclamações, né, nacional, mas aqui no Estado também, a Light também é muito ruim. E o que a gente percebe como um todo é que o sistema tem que ser modificado. O contrato ele já está sendo rasgado, então essas concessionárias já poderiam ter os seus contratos cassados, porque o que existe hoje no Estado do Rio de Janeiro não é só um desrespeito, é tratar o povo como pior, e o povo que paga, né, paga tributos altos, paga e dá o dinheiro para 2 concessionárias, que é a concessão pública, mas que não tem a mínima importância enquanto consumidor. O que as empresas vendem, principalmente a Enel trabalha uma imagem institucional pesada. Eles têm um trabalho de marketing, fazem trabalho social, defendem o meio ambiente, fazem projeto social nas comunidades e vão ganhando uma simpatia. Por mais que as pessoas e a população estejam insatisfeitas, ganham uma simpatia de uma parcela em alguns municípios com seus trabalhos. Só que as 2 concessionárias estão cometendo crimes, né? São crimes, não é só lesando o consumidor, mas nós temos aqui denúncias de fraudes, que é o que exatamente foi relatado aqui, não só em relação à medição dos relógios, que é fraude,
né? Uma fraude camuflada, porque, na verdade, nós não temos o direito, nem temos condições técnicas de saber o que nós consumimos, não sabemos o que a gente paga, mas também na relação das multas, que foi, né, colocado aqui, onde a regulação, a regulamentação de uma perícia não é respeitada. O usuário não acompanha, esse relógio, quando é retirado, ele tem que ter um lacre, ele tem que ter um invólucro, ele tem que ser acompanhado pelo usuário, tem que ter um técnico e uma defesa jurídica, né, que a Defensoria Pública entra com essa questão, mas tem essa dificuldade. E aí, como eu ouvi agora, eu acabei de sair de uma comissão que é dos atingidos por barragem, em que a ANEEL estava lá, né, está aqui presente, aqui do lado, onde eles fazem a fiscalização das hidroelétricas, das barragens. E ela mesma, a representante da ANEEL, colocou, a gente não pode trabalhar cada um na sua caixinha. Ela disse que ouviu isso do presidente da Defesa Civil, um representante da Defesa Civil, em algum estado, um secretário. E a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, essa CPI tem esse norte. A gente vai estar coletando todas as informações. A gente já tem, eu acho que aqui a CPI, segundo a casa, é a CPI que tem o maior número já de, não só de ofícios, mas de documentação. E a gente vai precisar levar para todas as esferas, trabalhando em conjunto, e aí envolve os institutos de defesa do consumidor, que eu já citei aqui, PROCON, CEPROCON, a comissão aqui da Casa Legislativa, o PROTEST, mas o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o TJ, que tem problemas, eles acabaram de aprovar que se corte, né, a energia de alguém que deixa de pagar por 3 meses a multa do TOI, que tem todo esse processo irregular que a gente já tem ciência, o Ministério Público, o Poder Executivo Estadual e Municipal. E aí, para isso, a gente precisa juntar forças aqui, com esse relatório da CPI, para formular leis, mas para modificar esse sistema e esse tipo de contrato que é feito em Brasília. Nós não temos aqui ainda um órgão, de fato, regulador, não existe. A Agenesa tem vindo, já veio 2, 3 audiências aqui, tem esse anseio de ser não só um órgão fiscalizador, mas regulador também, só que isso não acontece. A ANEEL, já convidamos, ainda não veio aqui, então nós vamos convocar a ANEEL. Estamos marcando uma audiência para ir a Brasília, não só conversar com a ANEEL, mas com o TCU, que foi uma proposta da própria Agenesa feita aqui, porque o TCU é quem revê os contratos. O contrato está sendo rasgado. O contrato, tanto da Light quanto da Enel, não está sendo cumprido em várias cláusulas. Então, isso dá rompimento de contrato. E tem uma outra questão que eu tenho ouvido em algumas audiências, que a gente pode trocar de concessionária. Tira a Enel, bota outra melhor, só que o sistema está errado. Entende? O sistema todo está equivocado, né? Não só em relação, quando a Enel coloca aqui do autocontrole, ele tem aquele sistema que regulariza o fornecimento de energia quando tem uma interrupção nas áreas nobres, porque eu tenho certeza que em comunidade eles não colocam isso, eles dizem que vão ampliar, mas não colocam. Então, a gente tem um sistema errado desde a tributação, os impostos que a gente paga, e a gente precisa do Poder Executivo. A gente vive aqui um período de crise orçamentária, de recuperação fiscal, então eles não vão aceitar isso agora, mas a gente já está discutindo para que no final do ano a gente traga essa discussão para casa, que é essa reformulação dos tributos na conta de energia elétrica. A tributação, tem uma bitributação que é feita também, porque a gente já paga um imposto retido na fonte, a empresa paga, a concessionária paga, mas a gente aqui que paga isso, a gente paga 2 vezes. Né? A tarifa social precisa ser revista, porque exatamente nas áreas mais pobres, exatamente o que você colocou, né? A família, as pessoas querem ter sua luz regularizada, não quer fazer gato, mas a burocracia é tão grande, e sua condição financeira, com essa crise, precisa ser considerada quando a gente vai discutir a tarifa social. Então, é outro ponto que tem que ser discutido em Brasília e aqui, né? E todo o sistema de defesa do consumidor e de multas. Né, todo o sistema de leitura, o sistema de multas, de toys, de gatos, enfim. Então, a gente tem essa intenção, vocês serão
né, com certeza convidados para o relatório final. Vou procurá-los para que a gente possa ter esses relatórios em mãos. E eu quero dizer que tem muita gente sem esperança. Quando a gente começou essa CPI, eu ouvia de alguns vereadores, pessoal, isso não vai dar certo, a gente já fez um monte de CPI, a gente já questionou nos municípios, né? A Light atua há anos na Baixada Fluminense, em região, e o problema continua. Então, eu espero que com essa CPI aqui, tem deputados empenhados, não sou só eu, né, o deputado Fábio Silva, que, por acaso, assim, dá uma importância, um peso muito grande a essa comissão, porque ele é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado Max é da Baixada, é o relator, o deputado Jair, da região lá do Noroeste, também vai cuidar do relatório da Enel, eu estou fazendo junto com ele, o deputado Max vai fazer o geral, enfim. E esse olhar é um olhar que a gente precisa resolver. Então, nós vamos, a partir de agora, convocar as duas empresas, porque eles não mandam presidente, nem mandam um diretor que possa estar dando as respostas para as questões. Eles vêm, trazem um slide, apresentam aquela maravilha, cuida da imagem institucional, projeto social, mas, de fato, eles não estão indo, não foram na primeira, não estão indo nas audiências nos municípios. E eu já escutei da Enel a justificativa, não foi, Saraiva? A justificativa da Enel é que eles já vêm aqui e não vão mais em município. Eles têm obrigação, vão ser convocados, porque cada região tem a sua peculiaridade, e saibam que estamos também aqui à disposição para recebê-los com demandas que vocês tenham, para que a gente possa estar encaminhando. Então, quero agradecer muito a presença de todos. E nada tendo mais a declarar, eu dou por encerrada essa audiência da CPI da Enel e Light. Obrigada.